Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa fala sobre uma das maiores fontes de conhecimento do mundo, que atravessa gerações e mesmo com o crescimento da tecnologia não perde a sua relevância. Estamos falando da literatura, dos livros. Recebemos hoje o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Izatir Botim Filho. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Izatir. Tá? Obrigado pela presença conosco. Obrigado também. Participa desse programa também Mônica Kennedy, editora de cultura do nosso Metro Jornal. Obrigado pela presença, Mônica. Tá? Vamos começar falando justamente da nossa Feira do Livro. Está começando, né? Nossa Semana da Cultura, a maior feira a céu aberto de livros da América Latina. Como é que a gente vai ter a feira este ano? E é mais um ano de resistência, né, Izatir? Isso. Esse ano comemoramos 65 anos, né? Uma data histórica. Redonda histórica, né? Ininterruptos, né? Desde a feira mais antiga do país, assim, em continuidade. E estamos aí com uma feira cheia de atrações. Alguns autores internacionais que podemos destacar, uma programação muito extensa, são mais de 300 atividades, mais de 600 sessões de autógrafos programadas, uma programação assim bem diversificada para diversos públicos. Na realidade, tu começa a construir ela no ano anterior, né? Sim, não termina anterior. Outra. Como é que é essa construção, esse processo? Porque tem uma gestão nisso, né? Sim, sim. Esse ano nós já estamos, nesse momento agora, no mês de outubro, já encaminhamos o projeto para a feira de 2020 já. Nós entramos, através das leis Rouanet e LIC, a Lei Rouanet principalmente, nós entramos com esse projeto um ano antes, o que nos facilita captar recursos na iniciativa privada, uma vez que as empresas encerram em novembro o seu planejamento para o ano seguinte. Então, até dezembro, nós já temos esse projeto praticamente encaminhado para ter o número do PRONAC, do Ministério da Cultura, para que se possa já captar recursos para o ano que vem. Então, é um trabalho assim que ele... Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido e não começou uma feira ainda, nós já estamos com o projeto da próxima pronto. E quais as novidades que o público vai encontrar esse ano na feira? Porque todo ano tem alguma mudança assim, em relação a espaço, tem alguma novidade. Por exemplo, esse ano vocês não vão mais oferecer a praça de alimentação, né? O que vai ficar naquele espaço ali onde era a praça de alimentação anterior? Como nós perdemos um pequeno trecho de 50 metros na Rua dos Andradas em função da retomada das obras da Caixa Econômica Federal, nós tivemos que realocar algumas bancas, então por isso suprimimos a praça de alimentação. Vão ter algumas operações de alimentação perto das alamedas, que supra a necessidade, o centro ele já está bem, aquela área central está bem assim, abastecida de restaurantes, operações de lanche, né? E o que teremos ali no espaço onde era a praça de alimentação ano passado será o palco, o Teatro Carlos Urbim, onde serão as atividades basicamente para público infantil. E teremos como novidade esse ano uma Arena Inovação, onde estamos tratando de atividades para jovens e jovens adultos, atividades que envolvem tecnologia e inovação, startups, toda essa parte tecnológica, robótica, então toda essa parte de tecnologias mesmo vão estar na Arena de Inovação, Arena Inovação. Quantos stands a gente vai ter? Quantos livreiros nós vamos ter na praça esse ano? No total são 106 expositores, 13 expositores na área infantil, 7 expositores na área internacional e 86 expositores na área geral. Teremos um expositor a mais em relação ao ano passado, são 106 esse ano. Na área internacional, o que a gente vai ter ali? Nós teremos, assim, livros de língua espanhola, francesa, teremos a livraria francesa, teremos livros de diversas línguas, né? Geralmente é espanhol, inglês e francês e italiano. Então, nós teremos essas bancas ali. Esse ano não tivemos a oportunidade de ter um país homenageado, né? Em relação ao país homenageado, isso demanda uma certa antecedência e a disponibilidade também das embaixadas poderem participar, né? Então, esse ano não tivemos, mas provavelmente o ano que vem nós teremos alguma... Essa construção vai ser feita para o ano que vem? Exatamente, é uma construção demorada, né, que depende de verbas de embaixadas, então é muito demorado esse processo. Izatir, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre a escolha do patrono esse ano, né? A gente teve aí nos últimos anos uma escolha feita
através de uma lista que era anunciada, enfim, tinha toda uma pré-divulgação. E esse ano vocês optaram pela surpresa de anunciar o nome lá no dia da coletiva e... Né? Por que vocês optaram por essa mudança? No primeiro momento, assim, nós tivemos um baixo número de... A eleição não é obrigatória, né, na verdade. Então, os associados, eles participam através do voto. E nesse ano, assim, talvez pelos associados estarem focados assim, no seu negócio, nós tivemos pouco número de votos, tivemos só 30 votos. E o que torna um pouco representativo no universo de 140. E esses 30 votos, como as pessoas indicavam 5 nomes, teve uma dispersão muito grande. Assim, no geral, nós tivemos 50 nomes indicados. E o nome que teve mais representativo teve 3 votos só. 3 votos. Então, estivemos assim, atentos durante o processo para não seguir com essa... Talvez seria uma injustiça, né, fazer o processo dessa forma. E paramos o processo, conversamos com o Conselho de Patronos, os patronos de feiras anteriores e as presidentes, e chegamos a essa solução, então, que eles nos ajudariam a indicar o patrono. Então, formamos um grupo de 30 pessoas, que teve uma representatividade muito maior, porque é um grupo mais seleto, exatamente, um colegiado. E aí se teve uma votação que chegamos ao nome da nossa patrona, querida Marô Barbieri. Pois é, a Marô é uma autora mais voltada para o público infantil, infanto-juvenil. Vocês veem uma importância de pensar nesse público agora? A escolha da Marô foi em função disso? Não, é uma eleição, né? Sim. Nós respeitamos a eleição. Mas, sem dúvida, assim, a Marô, ela tem uma batalhadora pelos livros, assim, ela tem uma importância muito grande, tem 27 livros publicados, e ela faz um trabalho muito, assim, um trabalho de uma qualidade, assim, exemplar de contação de histórias em escolas, mediação de leitura. Então, ela tem um envolvimento muito grande com a comunidade escolar. Tem uma capilaridade na rede de ensino, né? Exatamente, o que traz uma importância muito grande, porque nosso objetivo é esse, é fomentar a leitura, né? Então, isso é muito importante e, casualmente, foi a Marô, uma grande... Nós temos, enfim, né, nós temos escritores muito bons aqui. É sempre uma escolha muito difícil a eleição do patrono, né? Mas, sem dúvida, a Marô... É que as eleições antigas eram permeadas por uma certa campanha que se fazia, né, em torno. Quase uma campanha, aquilo ajudava também a divulgar a feira, né? A nossa ideia é retomar no próximo ano, mas de uma forma inversa. Como nós tivemos esse ano os nomes escolhidos por essa comissão, talvez essa comissão faça a escolha de uma lista quíntupla, uma lista tríplice ou quíntupla, e aí a gente coloque os nomes, divulgue esses nomes para o público votar e os associados. Rede social, no site, exatamente, assim, de forma inversa como vinha ocorrendo anteriormente. Anteriormente os associados votavam, depois se escolhia. Então, talvez a ideia é fazer o processo inverso. Esse conselho escolhe os 5 nomes e aí a gente coloca os nomes à disposição para votação e eleição. E o mais interessante, Osíris, foi na coletiva da Feira do Livro que a Maria Carpe, que era a patrona do ano passado, quando ela abriu... E aí, normalmente, o patrono do ano passado anuncia o desse ano. E quando ela abriu o envelope, ela disse assim: os homens estão em jejum novamente, que maravilha, porque é o 4º ano consecutivo que a gente tem uma patrona na feira. Eu acho isso muito... Ontem eu estive conversando com a patrona Jane Tutiquian, patrona de uma feira anterior, e a Jane comentava... certamente são 4 mulheres, as últimas mulheres, e todas com literatura de boa qualidade. Sim. É isso que nos deixa muito orgulhosos. Assim. E uma literatura bem diversa, bem diversa. Porque ano passado foi uma poeta, ano retrasado uma contista e uma romancista, e assim vai. Agora, para pegar esse gancho, a gente já teve todo um ambiente montado em tempos anteriores, edições anteriores, ali no Cais do Porto, para a literatura infantil, adolescente, foi um sucesso aquilo. E depois não se conseguiu replicar aquilo novamente, né? O que vai se ter esse ano e por que não se consegue replicar aquilo? Talvez a gente não tenha conseguido replicar nos últimos anos em função assim, de alguns problemas mesmo de crise financeira e o enxugamento do momento atual. No entanto, a gente vê com os bons olhos, assim, quando tivermos a oportunidade de crescer mais, será uma ótima saída, porque o maior sucesso, acho que se teve durante as feiras, foi a Feira no Cais do Porto. Nós tínhamos um teatro para 1000, um armazém que se transformava em um teatro para 1000 pessoas, 1000 lugares, o que hoje fica quase impossível ter esse espaço na praça, né? A praça hoje em dia atende muito bem, assim, toda a nossa... Tem uma limitação física, né, Zatinho? Sim, nós estamos limitados ali fisicamente, mas readequamos ao momento atual, porém,
seguramente podemos crescer mais, porque hoje cada associado participa somente com uma banca. Naquele momento anterior, participava com 2 bancas, então ainda temos essa possibilidade de expandir a Feira do Livro, o que é muito saudável, né? Talvez num próximo momento a gente volte a utilizar o Cais do Porto. Agora tem essa questão toda do cais, mas posteriormente... Algum investimento vai ter ali, né? Então vai se poder utilizar no futuro, né? Sim, posteriormente podemos... a ideia sempre é voltar para o Cais do Porto. E investir justamente em quem está começando a ler, né? As gerações futuras, né? Sim, isso é muito importante. A gente tem um trabalho todo voltado para essa parte infantil, justamente por isso, para criar esses hábitos de leitura, né? E nós estamos também com isso tentando resgatar o jovem, né? Nós perdemos um pouquinho... Disperso, né? Está disperso, E através dessas atividades, assim, esse ano com Mariana Inovação, uma programação assim bem para o jovem, eu acho que vamos conseguir resgatar esse público, esse nicho. E o interessante também é o mote da feira esse ano, né? Que é a questão da curiosidade, que a curiosidade move o mundo. Eu acho que esse é uma questão que tem que ser levada em conta, principalmente no momento que todo mundo está sempre com o seu smartphone. E eu acho que a curiosidade perdeu um pouco do sentido nesse momento, né? Porque está tudo ali muito, muito à mão, é só digitar a palavra que vem o conteúdo que está se buscando. E aí os livros têm essa questão assim, a gente precisa ir atrás pesquisar, né? Do livro certo para encontrar as nossas respostas. É justamente isso que nos levou a usar esse mote da campanha da curiosidade. Foi muito baseado também no Leonardo da Vinci, que era um gênio, né? Ele dominava todas as áreas do conhecimento praticamente e era um curioso, assim, a gente tem ele como o maior curioso da história. Então, como esse ano se comemora 500 anos da morte do Leonardo da Vinci e os cadernos dele estão quase todos digitalizados, nós resolvemos retomar esse mote e nos inspiramos nele num primeiro momento para tratar dessa curiosidade, o que faz as pessoas abrirem um livro e descobrir o que tem dentro, né? É a curiosidade. A gente está conversando com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, Izatir Botim Filho. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos com o Rio Grande que dá certo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, Izatir Botim. O Izatir falou sobre a Arena Inovação que vai ter na nossa Feira do Livro aqui em Porto Alegre, que está iniciando, né? E como é que vai funcionar essa Arena Inovação toda? Ela tem uma programação toda... Nesse primeiro final de semana agora teremos o Hackathon, que é uma atividade onde vamos trabalhar assim a questão da leitura, propriamente dito, o que nos leva, vamos tentar descobrir um modelo assim de como a gente pode fomentar novos leitores através de um grupo de pesquisa vamos trabalhar muito essa questão da leitura, né, o Hackathon. E depois teremos, assim, ao longo dessa programação dos 17 dias, temos várias mostras de robótica de algumas escolas do interior do estado e daqui da Grande Porto Alegre. E toda a programação voltada para as novas tecnologias mesmo, startups, robótica, tecnologia aliada ao conhecimento. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente descobrir novas... Tem grandes experiências aí, os colégios do SESC, do SESI, né? Tem essa ambientação com robótica no seu ensino escolar, né? No ensino fundamental, em todas as turmas, tem excelentes experiências aí a serem utilizadas, né? Nesses processos. E a Mônica estava falando do celular, a juventude muito ligada no celular, mas no celular dá para ler também. Eu tenho aplicativo de livros no celular e consigo ler, às vezes, entre uma viagem e outra, fazer a leitura ali. Estou me adequando nesses processos todos, né? Talvez seja uma solução também, né? Sim. Nós vamos trabalhar isso, inclusive, na área da inovação, essas questões de tecnologia, celular, e vai estar muito presente. Porque é uma questão de plataforma, né, Izatir? Sim, é uma questão de plataforma. A leitura, a gente tem que fomentar a leitura, né? Não importa o meio, É bom ter o livro e exatamente. tudo mais, mas às vezes, daqui a pouco, você pode ler aquele mesmo livro numa outra plataforma. Isso, né? exato. Essa era uma questão até que eu vinha pensando. A feira hoje é uma senhora de 65 anos, né? Digamos assim, mas tem todo um futuro pela frente. O que vocês pensam, assim, em termos de futuro, enfim, pensar a feira daqui a 10 anos? Existe alguma tendência de pensar todas essas novas tecnologias, de incorporar isso à feira?
Ou a ideia é que a feira se mantenha esse espaço tradicional que a gente já conhece. O que vocês ali na Câmara pensam sobre isso? Nós ainda estamos nesse estágio de manter ela, né? Fazer um evento... A cada ano a gente procura inovar em alguns aspectos, algumas circunstâncias, assim, algumas atividades. E a gente consegue inovar mais na programação. A programação, ela consegue a gente consegue acompanhar essa questão. Nós não temos nesse momento assim um projeto para daqui a 10 anos, mas eu acredito que temos que pensar, né? Temos que partir para essa evolução. Nós ainda batalhamos e tratamos muito o livro como essencial no momento, porque nós somos um país ainda que 44% dos brasileiros não leem e 30% nunca compraram um livro. Isso é um horror, né? Exato. Então, esses números, e essa pesquisa é da última pesquisa do Instituto ProLivro, que faz essa gestão assim, nessa parte de pesquisa, e são números assim que ainda são desafios para nós. Então, nós temos assim que ainda batalhar muito pelo livro, assim, nós ainda temos que colocar assim, um livro na frente de todos para fomentar como prioridade. Mas o livro ainda é muito caro ou a gente tem uma falência de políticas públicas do fomento à leitura? É uma falência de políticas públicas. Nós temos uma lei que já se arrasta há 15 anos, que é essa lei de política nacional de livro e leitura. O ano passado ela foi promulgada, o governo anterior assinou essa lei, só que esse ano ainda o governo ainda não tratou de estabelecer essa política nacional de leitura e escrita. Então, ano passado se conseguiu que ela fosse assinada, essa lei estava uns 15 anos mais ou menos no Congresso, só que agora mudou o governo, nós ainda estamos esperando para ver o que vai acontecer nessa área, quais são as políticas que serão estabelecidas nessa área. Mas, sem dúvida, nós ainda precisamos muito apoio por parte do governo federal de políticas mesmo. No que essa lei beneficia? Essa lei, ela trata assim, a leitura e a escrita de uma maneira assim, global, desde a necessidade de bibliotecas escolares, de fomento à leitura, de lei de preço fixo e uma série de questões assim, que nós estamos ainda engatinhando, enquanto em outros países já avançados assim, da Europa, eles já trataram essa lei do preço fixo há muitos anos atrás, há cerca de 10 anos, Alemanha, França, onde o livro no primeiro ano ele não pode ser vendido com um desconto muito elevado. Isso faz com que a cadeia fique equilibrada. Exatamente. Então, essa lei do preço fixo seria muito importante. E a gente vê o que acabou ocorrendo com essas grandes redes de livrarias que hoje estão em recuperação judicial. Elas praticavam assim descontos absurdos assim no primeiro ano do livro. Então, essa lei era uma lei mais protetiva que ela acabava protegendo o mercado e dando força para o mercado, né, se manter. Agora, essas mega stores acabaram entrando em recuperação judicial porque elas abriram demais o leque, não é? Sim. Saíram do livro, foram para outros produtos e perderam o foco, é mais ou menos por aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E uma questão toda também, a gente acredita que atendimento, o que é muito importante, porque o livro não é um produto que possa ser assim, colocado assim como um self-service, a pessoa entra lá, escolhe o livro. O livro, eu acredito que pode ser uma mercadoria em que o leitor ele possa trocar uma informação com o livreiro, ele possa ter conhecimento de qual o livro enfim, todas essas questões que essa fidelização do cliente, essa troca de conhecimento com o livreiro é muito importante. E a gente via, na maioria das vezes, que muitas vezes nessas grandes redes o leitor não tem assim um atendimento, uma atenção, às vezes, assim como até para trocar uma ideia, uma informação. Não que isso seja essencial, mas é necessário. E quem está do outro lado do balcão tem que entender dos livros também, né? Conhecer. É um atendimento especializado. Exatamente. E de uma certa forma, a feira oferece várias atividades, né? Oferece uma gama de suporte ali para quem está interessado no livro. Tem o atendimento do livreiro, tem as atividades, tem o debate com os autores, tem as atividades infantis, né? Sim, nós acabamos cercando assim, o leitor de várias informações para que ele possa, naquele ambiente de bibliodiversidade que a gente tem, com 106 expositores, o leitor tem essa oportunidade de conhecer o autor, participar de uma palestra, de um debate e depois comprar o livro e ter o autógrafo do autor, ou conhecer o autor, ou trocar uma ideia com o autor, uma informação, que isso é muito importante. Trazer o autor
para o conhecimento do leitor, né? Fazer essa união entre leitor e autor. A gente vai ter a praça de autógrafos ali tradicionalmente e o ciclo de palestras vai ser aonde ali? Nós temos, as atividades vão ser no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, ocorre a maioria das atividades. No Memorial do Rio Grande do Sul, a maioria das atividades para o público infantil e juvenil. Depois teremos o palco, o Teatro Carlos Urbim, onde está o palco no centro, na lateral da praça, entre o Santander e o Memorial do Rio Grande do Sul. E a Arena Inovação, que fica entre o Margues e o Banrisul. E teremos no centro da praça o pavilhão de autógrafos, com os principais patrocinadores. Já temos confirmação de palestrantes de fora e também dos autores, né? Sim, teremos de fora alguns escritores assim, internacionais de bastante renome, assim, de Jaimília Almeida Pereira, que é uma angolana radicada em Portugal, traz toda essa questão do feminismo negro. Teremos o Mats Strandberg, um autor sueco que fala muito sobre essa literatura de suspense, terror, que já teve alguns de seus livros transformados em filmes, né? Teremos também o Emanuele Coccia, um filósofo italiano que vem falar dessa parte de filosofia com plantas, natureza. Ele faz uma ligação muito grande assim com a parte da natureza e o ser humano, assim, essa coisa que a gente perde um pouquinho dessa parte na filosofia ocidental. E teremos também o Pedro Mairal, aqui conhecido já nosso, já teve em outras oportunidades, né? Então teremos assim um time muito bom de escritores internacionais. Nacionais teremos a presença de 2 indígenas, Yaguaré Yamã e Daniel Munduruku, que eles vêm falar de literatura infantil e falam de toda a ancestralidade indígena, o que é muito bom, eles passam essa parte da ancestralidade, da cultura indígena. Está muito na pauta, né? Exatamente, escrito por indígenas, né? Isso é muito interessante de a gente ter essa troca de conhecimento com eles também. E para público adulto teremos o Newton Bonder, que lança esse ano um livro sobre cabalas e seus sistemas. Teremos a presença do Laurentino Gomes, que vem lançar seu primeiro livro da trilogia Escravidão, um livro muito importante também, um livro muito bom. E teremos também a presença de outros gaúchos aqui, Peninha, teremos a presença do senador Randolfo Rodrigues, que vem falar sobre os seus livros, o lançamento dos livros da Gráfica do Senado, Falas do Trono, né, que é uma publicação das falas da época do Império. Então teremos uma programação aí muito ampla assim e muito boa assim para que todos participem. Agora tu é um homem de mercado, conhece o mercado. Fora os autoajuda que sempre vendem muito, sempre são muito pesquisados, o que deve ser mais protagonista nessa feira? Olha, nós estamos vendo assim que há uma crescente assim nesses livros desses assuntos que estão muito em voga no momento, assim, feminismo negro, inclusão, acessibilidade. Esses livros assim de inclusão social, eles estão muito na onda, assim, principalmente os livros de feminismo e feminismo negro, que eu acredito que terão um protagonismo maior, porque são barreiras ainda que eu acredito que a sociedade ainda tem que vencer. Nós temos que avançar muito nesse sentido. Agora, a gente tem, se de um lado a gente tem a recuperação judicial das grandes mega stores, né, de um outro a gente tem o ressurgimento das livrarias de bairro, que é um contrafluxo muito interessante, né, Zatiro? Sem dúvida. A gente acredita que essas livrarias de bairro, elas estão fazendo um serviço, assim, estão entrando num viés muito importante, que é essa fidelização dos clientes. Trabalham com certos nichos no mercado, atendem com conhecimento e é um trabalho exemplar assim que estão fazendo. E isso supre essa ruptura do mercado que a gente tem visto nas grandes redes de livrarias, que a gente não encontra às vezes certas obras, em que nessas pequenas livrarias a gente consegue encontrar. É que no bairro ela está mais próxima também do seu leitor específico, né? Exato. O trabalho é mais... Tem a capilaridade junto à rede de ensino, porque tem o livro escolar junto que ajuda a levar isso tudo. É né? quase livro didático. É quase uma feira do livro do bairro, né? Exatamente. E o livreiro acaba tendo um afeto com seus leitores. Fideliza. Isso é muito importante. Exatamente. Agora, Zatiro, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, a nossa Feira do Livro é um orgulho, né? São 65 anos, é um trabalho assim, um coletivo que dá certo, São inúmeras parcerias que se faz durante um ano todo para colocar a feira na praça e de uma forma assim exemplar, assim, com poucos recursos e um trabalho assim que atinge todo o público de forma gratuita, acessível. Então eu acho que a Feira do Livro
faz parte desse Rio Grande que dá certo. Bom, acho que esse também é o momento para o Izatir nos falar quem são os patrocinadores da feira, né? Que são fundamentais. Pois aí. não. E qual ficou o orçamento desse ano da feira? O orçamento ficou em R$2 milhões. Nós estamos dentro desse orçamento de 2 milhões. A feira já teve em algumas oportunidades um orçamento de 4 milhões nessa época do Cais do Porto. Sim. E hoje nós estamos mantendo esse orçamento de 2 milhões que atende a área da praça mesmo, aqueles limites ali da praça e temos tido sucesso nas últimas feiras do livro. Os principais patrocinadores, nós estamos esse ano nos patrocinando novamente o Banrisul, Zafari, CMPC, Sulgás, Caixa Econômica Federal. Esses são os principais patrocinadores, os âncoras. Depois nós temos inúmeras participações, assim, desde pequenas editoras e grandes editoras que nos possibilitam passagens aéreas, estadia para autores, e se faz assim uma rede de trocas assim para que a feira saia. Izatir, parabéns à feira. Obrigada. E o teu trabalho também são parte do Rio Grande que dá certo. E vamos conversando ao longo da feira. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Vai retornar outras vezes aqui. Obrigado pela presença e parabéns. A Mônica Kenneth, nossa editora de cultura do Metro Jornal, obrigado. Vai retornar também conosco aqui. Sim. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.